Houve um tempo em que uma xícara de café pela manhã bastava. Talvez você nem precisasse dela. Você acordava e a energia estava lá. Agora você tem 42 anos e o café da manhã mal leva você até as 10. A segunda xícara te empurra até o almoço. Às 2 da tarde você já está desmoronando de novo, buscando uma terceira, sabendo que não vai funcionar de verdade, mas precisando dela mesmo assim só para manter os olhos abertos durante a tarde. Às 6 da tarde você está esvaziado. Não cansado como costumava ficar depois de um dia difícil. Esvaziado de um jeito que parece bioquímico, como se seu corpo tivesse acabado algo fundamental e nenhuma quantidade de cafeína pudesse repor. Você diz a si mesmo que é a carga de trabalho. Você diz a si mesmo que é a idade, mas a carga de trabalho não mudou tanto assim. E muitos homens da sua idade ainda funcionam sem 3 cafés. Então, o que de fato mudou dentro do seu corpo e por que o café não faz mais o que fazia? A resposta começa com uma molécula chamada adenosina. A adenosina é um subproduto natural da atividade cerebral. Quanto mais tempo você fica acordado e quanto mais seu cérebro trabalha, mais adenosina se acumula. Ela se liga a receptores no cérebro e cria a sensação de sonolência, a vontade de desacelerar e descansar. Num sistema saudável, a adenosina aumenta ao longo do dia, atinge o pico à noite, promove o sono profundo e é eliminada durante a noite, para você acordar renovado. A cafeína funciona bloqueando os receptores de adenosina. Ela não elimina a adenosina, apenas impede que você a sinta. A sonolência continua sendo gerada. Você simplesmente não consegue detectá-la enquanto a cafeína está ativa. Aos 25, esse sistema era eficiente. A adenosina acumulava de forma previsível, a cafeína a bloqueava com eficácia, e o sono profundo limpava o acúmulo completamente durante a noite. Depois dos 40, 3 coisas mudam e quebram esse ciclo. A primeira é que o sono profundo diminui. O tempo gasto nos estágios 3 e 4 do sono, as fases em que a adenosina é mais efetivamente eliminada, reduz com a idade. Isso significa que você acorda com a adenosina residual ainda no cérebro, do dia anterior. Você começa cada manhã já atrasado. A segunda mudança é que a meia-vida da cafeína aumenta. Aos 25, a cafeína é eliminada do corpo em cerca de 4 a 5 horas. Depois dos 40, a eficiência das enzimas hepáticas diminui, e a cafeína pode levar de 6 a 8 horas para ser totalmente metabolizada. Aquele café das 2 da tarde ainda está ativo às 10 da noite, atrapalhando o sono profundo que deveria limpar sua dívida de adenosina. E a terceira mudança é que o cortisol, o hormônio do estresse, atrapalha o ritmo natural de energia que a cafeína tenta sustentar. O cortisol segue um ciclo de 24 horas, chamado resposta de cortisol ao despertar. Ele tem um pico natural nos primeiros 30 a 60 minutos após acordar, que é o que dá aquele alerta inicial para começar o dia. Ele então declina gradualmente durante a tarde e noite, atingindo seu ponto mais baixo por volta da meia-noite. Esse ritmo é a curva natural de energia do corpo. Depois dos 40, estresse crônico, sono ruim e mudanças hormonais podem achatar ou inverter essa curva. O cortisol permanece elevado à noite, impedindo o sono profundo, e então falha em subir adequadamente de manhã, deixando você lento e grogue. O café da manhã não está turbinando um cérebro já alerta. Está tentando compensar um sistema de cortisol que falhou em disparar. E como o ritmo de base está quebrado, o café fornece um pico breve seguido por uma queda, que dispara a necessidade de outra xícara, que cria outro pico e queda, e o ciclo continua o dia todo. Por trás de tudo isso está a testosterona. A testosterona tem uma relação direta com a produção de energia no nível mitocondrial. Mitocôndrias são as usinas de energia dentro de cada célula. Elas convertem nutrientes em ATP, a molécula que alimenta a função celular. A testosterona sustenta a densidade e eficiência mitocondrial. Conforme a testosterona declina depois dos 35, a produção das mitocôndrias cai. Cada célula produz um pouco menos de energia. Multiplique isso por bilhões de células, e o resultado é um déficit sistêmico de energia que nenhuma quantidade de cafeína pode mascarar. O cansaço que você sente aos 42 não é um problema de cafeína, é um problema de energia celular. O café é um curativo numa ferida de 4 camadas. Falha na eliminação de adenosina, desregulação do ritmo de cortisol, queda de testosterona e baixo desempenho mitocondrial. Cada camada piora a de cima. Baixa produção mitocondrial significa menos energia para o cérebro, o que aumenta o acúmulo de adenosina, o que leva a mais consumo de café, o que atrapalha o sono, o que eleva o cortisol, o que suprime a testosterona, o que prejudica ainda mais a função mitocondrial. É um ciclo fechado que o café não quebra, apenas mascara a sensação do ciclo girando. É por isso que adicionar mais café piora as coisas em vez de melhorar. Cada xícara extra bloqueia mais receptores de adenosina,
criando uma dívida maior que precisa ser quitada durante o sono. Mas a cafeína das xícaras da tarde ainda está circulando na hora de dormir, reduzindo a qualidade do sono profundo, o que significa menos eliminação de adenosina, o que significa mais grogueira na manhã seguinte, o que significa mais café. É uma espiral descendente disfarçada de estratégia de sobrevivência. Quebrar esse ciclo exige abordar cada camada do problema na ordem certa. A estratégia com a cafeína em si precisa ser reestruturada antes de qualquer outra mudança. Mova seu primeiro café para 90 minutos após acordar. Nos primeiros 90 minutos, o cortisol tenta atingir seu pico matinal natural. Beber café nessa janela amortece o pico, porque a cafeína assume o papel de alerta que o cortisol deveria desempenhar. Com o tempo, o sistema adrenal aprende a produzir um pico menor de manhã, porque a cafeína está sempre lá para compensar. Esperar 90 minutos permite que o cortisol complete sua subida natural, o que significa que você começa o dia com um alerta fisiológico genuíno, e o café o amplifica em vez de substituí-lo. A diferença é perceptível em 3 ou 4 dias. Estabeleça um horário limite para a cafeína, 1 da tarde. Devido à meia-vida mais longa após os 40, qualquer cafeína consumida após essa hora ainda estará parcialmente ativa na hora de dormir. Esta única regra protege a janela de sono profundo e permite que a limpeza de adenosina ocorra corretamente durante a noite. Os primeiros 3 dias sem café à tarde serão difíceis. No 5º dia, a maioria dos homens relata que a queda de energia da tarde é, na verdade, menos severa do que era com o café extra, porque o sono mais profundo começa a limpar a dívida acumulada de adenosina. A ironia é real. Remover a dose de cafeína da tarde realmente produz mais energia à tarde em uma semana, porque a causa subjacente da queda, a adenosina residual do sono ruim, está finalmente sendo resolvida na fonte, e não mascarada na superfície. Coma algo antes do primeiro café. 1 punhado de castanhas, 2 ovos, 1 pedaço de queijo, qualquer coisa com proteína e gordura. Café em jejum provoca um pico de cortisol exatamente quando o cortisol já está elevado, criando uma sobrecarga que causa uma queda brusca no meio da manhã. A comida no estômago amortece essa resposta e cria uma curva de energia mais suave e duradoura com a cafeína. A diferença entre café em jejum e café após uma pequena refeição com proteína e gordura é perceptível desde o primeiro dia. A energia se mantém mais estável, a queda do meio da manhã é menos severa, e a vontade de uma segunda xícara por volta das 10 da manhã muitas vezes desaparece completamente. Não é uma mudança dramática na dieta. São 2 ovos e 5 minutos da sua manhã. A otimização do sono é onde a reparação real acontece. A temperatura do quarto deve cair para 18 a 19 graus Celsius. Desligue as telas 30 minutos antes de dormir. Tome 400 mg de glicinato de magnésio 30 minutos antes do sono. O magnésio apoia a atividade do GABA, promovendo diretamente as fases de sono profundo, onde ocorre a limpeza de adenosina. Se sua mente fica acelerada à noite, adicionar 200 mg de L-teanina junto com o magnésio proporciona mais calma sem sonolência no dia seguinte. Para a camada mitocondrial, a CoQ10 é o suplemento mais diretamente relevante. A CoQ10 é uma coenzima que atua dentro da cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria e é essencial para a produção de ATP. Os níveis de CoQ10 diminuem naturalmente após os 40, o que reduz a eficiência de cada mitocôndria no corpo. Suplementar com 100 a 200 mg de ubiquinol, a forma ativa da CoQ10, diariamente, demonstrou melhorar a produção de energia celular, o desempenho no exercício e os níveis de energia percebidos. Os efeitos se acumulam em 4 a 6 semanas. Não é um estimulante. Não dá um pico de energia como a cafeína. Restaura a capacidade de base para que o corpo produza mais energia no nível celular, sem precisar de estímulo externo. Pense nisso como fazer um upgrade no motor, e não em colocar mais combustível. O combustível, a comida e o oxigênio sempre estiveram lá. O motor apenas não os convertia mais com eficiência. A CoQ10 restaura a taxa de conversão. A creatina, tipicamente associada ao desempenho na academia, tem evidências emergentes de suporte específico à energia cerebral. O cérebro é um dos órgãos que mais demanda energia no corpo, consumindo cerca de 20% da produção total de ATP. A suplementação com creatina de 3 a 5 gramas diárias fornece ao cérebro uma reserva adicional de ATP, o que pode melhorar a clareza cognitiva, reduzir a fadiga mental e apoiar o foco durante as horas da tarde, quando a energia tipicamente cai. Múltiplos estudos mostraram benefícios cognitivos com a suplementação de creatina, particularmente em pessoas com privação de sono e sob estresse crônico. É também um dos suplementos mais estudados que existem, com décadas de dados de segurança. Em 3 a 5 gramas diárias, não requer fase de carga nem ciclagem. Misture em água ou um shake e tome a qualquer hora do dia. Os benefícios para o cérebro são independentes de você se exercitar ou não.
A linha do tempo deste protocolo é em camadas. A reestruturação da cafeína, tomando o café 90 minutos após acordar e cortando às 13 horas, produz mudanças perceptíveis em 3 a 5 dias. O sono mais profundo do magnésio e da otimização de temperatura aparece em 1 a 2 semanas. O suporte mitocondrial da CoQ10 e da creatina se constrói em 4 a 8 semanas. A restauração total do ritmo de cortisol, acordando alerta sem precisar de café imediato, tipicamente leva 6 a 8 semanas de aplicação consistente. As 3 xícaras de café nunca foram a solução. Eram um sintoma de um sistema funcionando no vazio em todos os níveis: arquitetura do sono, ritmo de cortisol, produção de testosterona e eficiência mitocondrial. Agora, você sabe quais níveis estão comprometidos e o que fazer em cada um. O objetivo não é eliminar o café. É chegar a um ponto onde uma xícara pela manhã é uma escolha, não um mecanismo de sobrevivência. Quando essa mudança acontecer, você saberá que as camadas subjacentes foram reparadas e a energia que você sentirá não será emprestada de uma xícara. Será fabricada pelas suas próprias células, funcionando de forma limpa com seu próprio combustível, da forma como sempre deveria ser.